gente, tudo bom? Então, seguindo aí a recomendação de vocês, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre verbo. Não sobre aquela conversa que a gente sempre tem de verbo, né? Verbo, conjugação, pessoas, ação, estado, fenômeno da natureza, presente, passado, futuro, pretérito, porque isso eu sei que vocês já dominam. Eu quero relembrar para vocês uns assuntos assim um pouquinho mais aprofundados em relação à questão do verbo, tá? Então eu escolhi com a ajuda da Alane, né? A Alane deu o defectivo, né? E aí eu escolhi outros 4 conceitos, né? Que passam muitas vezes batido aquela explicação do grosso do que é ser o verbo, beleza? Verbos regulares. O que é o verbo regular? O verbo regular é o paradigma verbal, né? É um conjunto de verbos que tem o mesmo radical, tá? Então, conforme vocês veem nessa tabela, o radical é o que eu falo para vocês, que é onde fica concentrado o valor semântico do verbo, né? Então, eu sei que o verbo falar tem a ver semanticamente, né, com a arte da comunicação. Então, quando eu falo que é alguém que é falante, né, nesse falante, eu consigo entender que é uma característica daquele que fala, porque a palavra falante deriva, né, de fala. E aí, o que é que vai mudar do meu verbo regular? No meu verbo regular vai mudar as terminações. Ah, Sandra, então me dá aí um outro verbo do falamos, estudamos, né? Cantamos, amamos, dançamos. Então, qualquer um, né, que seja regular, ele vai estar encaixado nesse tipo de terminação. Então, eu tenho o radical, que é o valor semântico, e eu tenho a terminação, que é o que me dá todas as outras informações, né? Se é singular, se é plural e qual é a pessoa, beleza? Qual é o meu conceito de irregular? É o oposto, né? O verbo irregular é aquele que ele apresenta mudanças no radical, né? Como é o exemplo do verbo medir, como vocês podem ver, certo? Então, essa é, na essência, a diferença. Um verbo regular é aqueles que seguem um paradigma, ou seja, um modelo de conjugação, e o seu radical é imutável. Já os irregulares não seguem um modelo, ou seja, não estão inclusos nos paradigmas verbais e têm diferenças tanto no radical quanto nas terminações. Ok. Partindo do princípio dos irregulares, nós temos o conceito de anómalos, né? Anómalos é um adjetivo que vem de anomalias, e uma anomalia é uma particularidade. Então, qual é a grande característica dos verbos anómalos? É porque eles são extraordinariamente irregulares, ou seja, eles não têm associação, né, na conjugação das suas formas, tá? Por exemplo, né, o verbo ser, né, que no presente eu sou, tu és, ele é, e no pretérito perfeito eu fui, tu foste, ele foi. Ou o verbo ir, vou, vais, vai, fui, foste, foi. Então, eles são totalmente diferentes, e esse é o conceito de anómalo, certo? Uma diferença gritante, certo? Na forma da grafia desses verbos. E aí nós temos os verbos abundantes. Os verbos abundantes estão relacionados com um conteúdo que são as vozes verbais, certo? Quando nós falamos em tempos verbais, modos verbais, nós nos prendemos muito no imperativo, no subjuntivo e no indicativo, porque de facto são os conteúdos que são mais cobrados, inclusive até através de concursos. Mas nós temos as formas nominais. Sandra, esse assunto das formas nominais, eles são correlacionados com qual outro assunto dentro da gramática? São relacionados com as orações reduzidas. Nós temos 3 tipos de orações reduzidas, que são as orações reduzidas do infinitivo, são falar é fundamental, então eu tenho uma oração reduzida do infinitivo. Falando, a gente se entende, eu tenho uma oração reduzida do gerúndio. E foi falado, ou já foi falado, né? Do particípio. Então, quando nós falamos em verbos abundantes, são verbos que têm mais do que uma flexão no particípio. Eles têm o particípio regular e o particípio irregular. Tá, beleza, Sandra. Mas como é que eu faço a identificação? Eu sei que eles têm 2, então eles são abundantes. Ok. Mas e como é que eu faço essa associação? Quando eu tenho uma forma composta,
e o particípio, ou todo o particípio é uma forma composta, porque ele, ou uma locução verbal, como vocês queiram, porque ele é composto por um verbo auxiliar mais um verbo principal, certo? O verbo auxiliar, o nome já indica, ele está lá só para auxiliar, porque é o valor semântico, ele está no verbo principal. Então, funciona assim, quando o meu particípio é regular, eu vou usar o verbo ter e haver, certo? Quando a minha forma verbal ela é conjugada pelo verbo ser e estar, é a forma irregular, tá? Então vamos lá, ó. Ainda não havia expressado minha gratidão. Minha gratidão não será expressa, tá? Então, Sandra, as duas formas estão corretas? O expressado e o expressa, sim, são abundantes, as duas estão corretas, tá? Só vai ficar errado se você disser assim, ó, minha gratidão será expressada. Aí tá errado, porque você usou o auxiliar errado. Vocês entenderam a jogada? Olha aqui outro exemplo. O particípio regular com o verbo ter e com o verbo haver. E o mesmo verbo no particípio curto, ou seja, o irregular do ser e estar. Ó, eu já havia limpado a cozinha. Havia, então é limpado. A cozinha foi, verbo ser. Aqui é o verbo haver. Havia limpado. Aqui você vai usar o verbo ser. Então, você não pode usar a cozinha foi limpada por mim. Não, a cozinha foi limpa por mim. Certo? Olha agora a diferença com o verbo acendido. A cozinheira tinha acendido o forno. A fogueira de São João foi acendida? Não, a fogueira de São João foi acesa pelos rapazes da festa, tá? Então, eles são abundantes porque eles têm duas formas. Vamos continuar. E aqui nós temos a questão de que, oficialmente, nós temos esses 4 verbos, tá? Que funcionam como auxiliar. Mas na norma informal, na linguagem, né, coloquial, tá? Nós podemos usar aí outros verbos como auxiliares, lembrando, na oralidade, beleza? Ok. Agora, o que eu nunca posso usar em nenhuma linguagem? Tinha chego e tinha falo, tá? Gente, tinha falado e tinha chegado, tá bom? Então, vamos lá. E os verbos defectivos? Essa daí foi a sugestão da Alane. Os verbos defectivos são aqueles que não têm algumas conjugações. Por exemplo, todos os verbos que expressam fenômenos da natureza, eles são defectivos. Por quê? Porque eu não falo eu nevo, não é porque eu não sou um fenômeno da natureza. Beleza? Olha como as coisas têm lógica. O segundo caso é o verbo haver no sentido de existir, tá? Haviam, houveram, tá totalmente errado. É sempre terceira pessoa do singular. O mesmo acontece com o verbo fazer no tempo de sentido de tempo passado. Faziam 10 anos. Não faziam. É faz 10 anos. É sempre também no singular. Beleza? Sandra, outros exemplos dos defectivos. Os verbos onomatopeios, né? Ou seja, que são aqueles que representam, né, o falar ou a voz dos animais, né? No caso, por exemplo, do latte, né, que tem a ver com o cachorro, eu só tenho que analisar ou miar do gato, né, porque se for o gato mia, porque é se for os gatos miam, né, e no caso eu só vou observar isso, tá? Então eu tenho a terceira pessoa podendo ser do singular ou plural. E aí nós temos alguns verbos que não têm a conjugação na primeira pessoa. Sandra, exemplo, eu coloro a tela, não, você não coloro, não. Você colora, eu não coloro, eu pinto, tá? Ou então eu tinha colorido, tá? Sandra, e aí, como é que eu faço? Você faz a substituição por outro verbo que tenha o mesmo sentido. E aí você vai memorizar que o verbo abolir, banir, colorir e extorquir não tem o uso da primeira pessoa. Bem como o verbo falir, precaver e reaver não têm as outras pessoas, só tem a segunda, tanto do singular, só têm a primeira e a segunda do plural. Então, nós falimos, vós falis, tá? Nós reavemos, vós reaveis, tá? E aí tem aqui uns desafiozinhos que a gente vai colocar na nossa mente para trabalhar nós juntos, né? Eu e vocês, vocês e eu. Pergunta. Leia a frase e responda às questões. O rapaz havia expulso, tá, os cães de seu jardim. Nessa frase, o emprego do particípio está adequado ou não?
Justifique sua resposta e corrija a frase se necessário. E aí, o que vocês acham? Tá certo? O rapaz havia expulso. O que vocês acham? Qual a identificação dessa voz? Essa voz ela deveria estar na passiva, analítica, e aí eu tenho uma organização, uma elaboração da voz passiva analítica correta, ou na verdade essa frase ela deveria estar na voz ativa, já que o rapaz é o sujeito. E aí, o que vocês pensam? Realmente ela está adequada ou ela não está adequada? Pensa aí comigo. E aí, já deu tempo vocês raciocinarem? Eu espero que já. A certa é não, ela não está correta, tá? Por que ela não está correta? Porque eu tenho a voz ativa e na voz ativa não me cabe o meu particípio, tá? Então, não há necessidade, simplesmente, tá? Eu vou usar o expulsou. O rapaz expulsou os cães do seu jardim. Sandra, se eu não quiser usar expulsou, eu posso usar o presente expulsa? Pode. Posso usar o futuro expulsará? Pode também, tá? Então, se você está usando a voz ativa, você pode flexionar esse verbo numa forma da conjugação do verbo expulsar sem a presença do auxiliar. Mas, Sandra, não quero a voz ativa, não gosto da voz ativa, cansei da voz ativa, ai, que tédio da voz ativa. Eu não quero, eu quero a voz passiva analítica. Então, os cães, tá, foram expulsos pelo rapaz do seu jardim. Também pode, é uma outra possibilidade. Você só usou a voz analítica, tá? Beleza? Outro desafio para vocês, my friends, diz assim, discorra sobre a afirmação. Os verbos ser e ir, além de verbos irregulares, também recebem a denominação de verbos anómalos. E aí, sim ou não? Oh, yes. Tá? Eles são irregulares porque o radical deles é alterado e eles são anómalos porque eles têm uma diferença muito grande na grafia desses mesmos radicais. Beleza? Aí eu coloquei aqui os exemplos, né? Eu sou, eu fui, eu era, né? Eu vou, eu fui, eu irei, para vocês terem essa confirmação da resposta. Para a gente finalizar, vamos lá. O verbo estar mantém durante toda a sua conjugação o mesmo radical. Conjugando no presente indicativo, tem-se estou, estás, está, estamos, estais, estão. Trata-se de um verbo regular ou do verbo irregular? E aí? O que é que você acha? Ah, tudo bem, você acha que não. Você fez muito certinho. Por quê? Porque no presente do indicativo, de fato, eu tenho uma regularidade. Mas quando eu vou para outros tempos verbais, eu consigo entender que ele é bem, mas bem irregular, tá bom? Bom, meus amores, ficamos por aqui. Após assistir à aula, todas as dúvidas que você tiver, você lista para nós, tá? Porque segunda-feira às 9 horas, eu e você juntinhos lá no Zoom para esclarecer as dúvidas e fazermos os exercícios propostos. Boa noite, fiquem com Deus.